pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje a gente vai entrar no assunto de equações do primeiro grau com uma incógnita, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar a entrar nos assuntos de equações, certo? Então a gente vai estar trabalhando equação do primeiro grau, certo? Do primeiro grau com uma incógnita, certo? Então vamos lá. A definição de equação ela diz o seguinte, que toda sentença expressa por uma igualdade na qual haja um ou mais símbolos que representam números desconhecidos dessa sentença é denominada de equação. E cada símbolo desconhecido é chamado de incógnita, certo? Então, o que é que a gente precisa ter para a gente encontrar, detectar, certo? Uma equação. Primeira coisa que eu tenho que ter é uma igualdade, tá? Primeira coisa que ela fala aqui, é toda aquela sentença expressa por uma igualdade. Então, para mim ter uma equação, eu tenho que ter uma igualdade, certo? E o que mais eu tenho que ter? Um ou mais símbolos. Esses símbolos aí, pessoal, são representados por números desconhecidos, que a gente ainda não sabe quem é ele, e que a gente chama de incógnita. Então, para mim ter uma equação, eu preciso ter uma igualdade, e eu preciso ter pelo menos uma incógnita, certo? Então, coloquei um exemplo aqui de equação, que ela diz o seguinte, 7x mais 2 é igual a 9. Então, veja, eu tenho uma incógnita, certo? E eu tenho a igualdade. Então, isso aqui é uma equação, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente trabalha as equações, certo? Dessa forma. Eu tenho um exemplo aqui e eu coloquei o seguinte, certo? Eu tenho um bastão, tá? Que ele mede 100 centímetros, beleza? E eu sei que essa medida aqui vale y, tá? Só essa medidazinha aqui, ela vale y. E o restante vale 3y. Só que para mim encontrar o valor dessa medida, eu preciso saber quem é y, certo? Só que, vejamos, se eu tenho o y, que é esse pedacinho, e o restante vale 3y, certo? E o todo vale 100, o que é que eu posso tirar de conclusão? Que se eu somar y mais 3y, certo? Isso aqui vai ser igual a 100, que é o valor total do meu bastão, certo? Então a gente faz isso. Eu somo y mais 3y, tá? E igualo ele a 100. Vejam que aqui nós temos um exemplo claro de equação. Eu tenho a igualdade e eu tenho a incógnita, certo? Ele diz que pode ser uma ou mais. Aqui a gente só tem uma, tá? Que é a incógnita y, certo? Então, o mesmo valor que esse y tem, esse y aqui também tem, certo? É por isso que ele é chamado de incógnita, certo? Ele não varia, ele só tem um único valor, beleza? Como é que a gente faz para descobrir o valor de y? Então, a gente tem aqui o que nós podemos chamar de primeiro membro, certo? Primeiro membro da igualdade, segundo membro da igualdade, certo? Então, eu sempre tenho que somar as incógnitas, certo? E deixo o meu número aqui para o outro lado, certo? Aqui, como a gente já tem ela feita dessa forma, eu faço apenas a adição. Então, como é y mais 3y, então se eu tenho um y e ganho mais 3, eu fico com 4. Então, eu vou ter 4y igual a 100. E agora, como é que eu faço? Aqui, pessoal, nós temos uma multiplicação, certo? E tem uma regrinha na matemática, certo? Que a gente chama de inverso multiplicativo, certo? Que ela me permite fazer a seguinte coisa. Se aqui o 4 está multiplicando,
eu posso passar esse 4 para o segundo membro e ele vai o contrário. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Se ele está dividindo, ele vai multiplicando, certo? Então, ó, como o 4 aqui ele multiplica y, ele vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter y igual a 100 dividido por 4. E 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, ó, eu encontrei o valor de y, certo? Então, o nosso objetivo aqui é encontrar sempre o valor da incógnita, tá? Pessoal, explicando um pouquinho aqui melhor o conceito de inverso multiplicativo, acontece da seguinte maneira. O que é que acontece aqui na verdade? Ó, eu tenho 4y, certo? Igual a 100. E aqui, pessoal, ele está me dizendo que isso aqui é igual. 4y é igual a 100. Então, veja que se eu adicionar o 2 desse lado, eu também tenho que adicionar o 2 desse lado, certo? Se eu multiplico aqui por 2, eu tenho que multiplicar o outro lado também por 2, certo? E é isso que acontece. Veja, por que é que o 4 vai para o outro lado multiplicando? Pela seguinte maneira. Para que eu possa cancelar esse 4 aqui, eu faço o seguinte. Eu pego e divido ele por 4 e divido o outro lado também por 4. Só que aqui, ó, como eu tenho um 4 multiplicando e um 4 dividindo, certo? Então eles se anulam, tá? Porque 4 dividido por 4 é 1. E 1 vezes y vai ficar só y. Então eu vou ter o que, ó? Y igual a 100 sobre 4. Que foi o valor que a gente encontrou aqui. Então é por isso, vocês precisam fazer tudo isso? Não, não precisam. Vocês já podem fazer direto, certo? Lembrando de aplicar a regrinha. Inverso multiplicativo, se ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Se ele está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, ó, 4 está multiplicando o y, ele passa para o outro lado dividindo, certo? Então, pessoal, vamos lá. Agora eu tenho um exemplo, tá, de equação. Ó, eu tenho a minha incógnita e eu tenho a igualdade. Então, eu tenho um exemplo claro de equação, tá? Então, como eu falei, pessoal, ó, aqui a gente tem o primeiro membro, tá? E aqui eu tenho o segundo membro, não é isso? Primeira regrinha, pessoal. A gente sempre tem que colocar as incógnitas, certo? O valor das incógnitas pro mesmo membro, tá bom? Então a gente vai sempre fazer isso. E isola o númerozinho que está sem incógnita, certo? Então, ó, eu tenho que levar esse 2 sobre 5x para o outro lado, para que as incógnitas elas fiquem em um membro só. Então eu vou reescrever essa equação. Então, ó, como eu vou passar o menos 2 sobre 5 para o outro lado, então eu vou ter só o 40 aqui, ó. 40 vai ser igual, repito aqui, ó, 1 meio de x. Agora vejam, pelo inverso aditivo, tá? Que eu expliquei para vocês. Aqui, ó, o 2 sobre 5x, ele está positivo. Como eu vou passar ele para o outro lado, ele vai negativo. Então, ó, aqui vem para cá, ó, menos 2 sobre 5x, certo? Agora, basta a gente resolver aqui para encontrar o valor de x. Então, vamos lá, pessoal. Como as incógnitas aqui, elas são iguais, então eu tenho que fazer essa subtração. Só que vejam, como eu tenho aqui, ó, denominadores diferentes, certo? Então eu vou ter que encontrar aqui o MMC de 2 e de 5, tá? Que vai ser o quê? Vai ser 10. Vocês podem fazer o MMC aí, tá? Então, ó, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1,
5x. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4x. Como aqui eu tenho um menos, ó, menos 4x, tá? Vou continuando aqui, ó. Então, ó, repito aqui o 40. Vai ser igual, então, ó, 5x menos 4x, eu vou ter 1x. Então, vai ficar 1 sobre 10x, ok? Agora, pessoal, vejam. Aqui eu posso resolver de duas maneiras, tá? Para vocês conseguirem entender melhor quando eu tenho uma fraçãozinha aqui, ó. Lembrando que aqui é uma multiplicação, tá? Então, ó, vou fazer da seguinte forma. Vou fazer dos dois jeitos. E aí vocês podem escolher, na hora de resolver os exercícios, qual fica melhor para vocês, tá bom? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho 40, tá? E aqui eu tenho 1 sobre 10 que multiplica x. Então, se ele está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 sobre 10, que é igual a x. Isolei a variável. Como é que a gente resolve divisão, certo? De frações. Então, ó, repito o primeiro, tá? O 40. Lembrando que é como se a gente tivesse um 1 embaixo, certo? Então, eu vou ter, ó, multiplicar pelo inverso do segundo. Então, ó, o 10 está embaixo, vai para cima. 10 sobre 1. Então, ó, isso aqui vai ser igual a x, tá? E 40 vezes 10, eu vou ter 400. Então, ó, encontrei aqui o valor de x, tá? Eu poderia fazer de outro jeito também, pessoal, tá? Vou colocar aqui. Como eu tenho 40, que é igual a 1 sobre 10 que multiplica x, eu poderia passar apenas o número 10 para o outro lado, tá? Se ele está dividindo aqui, ó, ele passa para o outro lado multiplicando. Então eu teria 10 vezes 40, certo? Que seria igual a 1 que multiplica x. Só que 1 vezes x é x, certo? Então não preciso colocar ele aqui. Então, ó, 10 vezes 40, 400, igual a x, tá bom? Porque aí a gente não precisaria fazer esse processo, certo? Mas aí vocês têm que tomar cuidado, que nem sempre vocês vão conseguir fazer isso. Por que que eu fiz isso? Porque que é 1. Quando eu passo o 10 que está dividindo para o outro lado, multiplicando, vai sobrar só 1 vezes x. E 1 vezes x é x. Se ele fosse outro valor, eu teria que passar ele para o outro lado. Mas como ele é só 1 que multiplica x, então eu deixo ele aí mesmo, tá bom? Então, pessoal, a forma de resolução das equações é assim, certo? A gente sempre busca separar as incógnitas para um lado e os valores numéricos para o outro. E aí a gente resolve, tá? Então, pessoal, agora vamos lá resolver alguns exemplos, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, que, ó, vejam que aqui, ó, eu tenho aqui o primeiro membro, aqui eu tenho o segundo membro, certo? E que ambos aqui, ó, tanto desse lado como desse lado, a gente tem expressões algébricas. Vocês lembram, né? Que para ser expressões algébricas, certo? Eu vou ter aqui a minha variávelzinha, né? Isso. Ela pode ser em forma de fração, do jeito que está aqui. Ela pode ser um número real qualquer. Então, ó, a gente tem dois exemplos de expressão algébrica, tá? Então, ó, a equaçãozinha aqui que a gente tem, eu tenho incógnita e eu tenho igualdade. Então, isso é uma equação, certo? Para a gente resolver isso aqui, eu poderia fazer da seguinte forma. Poderia trazer aqui, colocar as incógnitas para o mesmo lado, tá bom? Mas vou fazer de um jeito diferente. Como aqui a gente está trabalhando com frações, eu posso fazer o seguinte. Eu posso encontrar o MMC dos três denominadores aqui, ó. Por que 3, ó? Porque aqui tem 1. Então, ó, o MMC de 4, 1 e 3 é 12. Então, eu vou ter, ó, 12 e 12, certo?
vocês vão já entender por que eu estou fazendo isso. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes x, 3x. 12 dividido por 1 é 12. Vezes 20. Então vou ter 240. Como o sinal aqui é de adição, eu repito aqui, ó, 240. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes x, 4x. Agora notem, pessoal, o que é que eu posso fazer aqui, ó? O 12 está dividindo desse lado, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Só que se eu passar esse 12 para esse lado multiplicando, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter um 12 multiplicando e um 12 dividindo. Então eles se anulam, certo? Então eu já posso, ó, cortar eles aqui e vai só restar 3x mais 240 igual a 4x. Então o que é que eu faço aqui, pessoal? Ó, vou juntar aqui as incógnitas. Então, ó, 4x vou passar para o outro lado, menos 3x vai ficar igual a 240, certo? Então, ó, 4x menos 3x, eu vou ter 1x. Então, x igual a 240, certo? Outro exemplo que a gente tem de equação é dessa forma aqui, tá? Vejam que aqui, pessoal, ó, eu tenho multiplicações. E se eu tenho multiplicações aqui, eu multiplico tanto x como 1, tá bom? Por quê? Ó, porque eu não posso somar aqui, então eu não posso resolver os parênteses. Então eu tenho que fazer primeiro essa multiplicação. Então vamos lá, ó. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. Vou colocar um menos aqui, mas a gente vai fazer a multiplicação. 2 vezes x, 2x. Coloco o sinalzinho aqui. Então, ó, menos 2 vezes menos 1, eu vou ter mais 2, certo? Sinalzinho de igualdade. Aqui, como a gente não pode resolver, eu faço apenas retirar aqui do parênteses. Então, ó, como eu tenho um menos do lado de fora, menos com mais, menos, menos x. Menos com mais, menos, menos 5. Certo? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai isolar as incógnitas para um lado e os números para o outro. Então, ó, 3x menos 2x. E vou passar esse x que está no segundo membro para o primeiro membro. Como ele está negativo, ele vem para cá positivo. Agora, ó, eu repito aqui o outro lado, menos 5. Agora eu vou passar os outros números para o segundo membro. Como aqui está positivo, vem negativo. Positivo, vem negativo. Certo? Então, ó, isolamos as incógnitas e os números. Então, veja. 3. Vou somar aqui os positivos, ó. 3 mais 1 é 4. 4x menos 2x, eu vou ter 2x. Isso aqui vai ser igual a menos 5 menos 3, menos 8. Menos 8 menos 2, menos 10. Então, ó, tá multiplicando, vem pro outro lado, dividindo. X igual a menos 10 dividido por 2. X vai ser igual a menos 5. E tá aqui a resposta da nossa equação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos para as nossas atividades.